Alô? Alô, boa noite. Barreto Piscineiro, Brasil Piscinas, Aqua Show, Cristiano Santos. Muito obrigado, pessoal. Daqui a pouquinho nós estaremos começando a nossa live, tá? Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Genco de Comunicação para mais uma live. Nessa live de hoje nós vamos falar sobre gerador de cloro, tá certo? Uma live assim bastante interessante, um equipamento eletroeletrônico que produz o cloro que a gente precisa para desinfetar a água da piscina, tá? Antes de começar, porém, gostaria de parabenizar a todos os tratadores de piscina. Ontem foi o dia deles, então uma alegria muito grande, tenho grandes amigos aí nessa área. Parabéns a todos vocês e parabéns a todos os piscineiros, né, tratadores de piscina que a gente tem no nosso país, no nosso Brasil aí, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre gerador de cloro. O que vem a ser o gerador de cloro? Gerador de cloro é um equipamento eletroeletrônico que produz o cloro que desinfeta a água da piscina a partir de um componente que a gente aplica na água. No caso é o sal. Sal comum, sal de cozinha, que chamado também de cloreto de sódio. É óbvio que a gente não usa o sal de cozinha porque ele é muito caro para fazer um processo desse, mas é igualzinho ao sal de cozinha, porém sem a presença de um elemento que tem no sal de cozinha chamado iodo, né? A gente usa um sal mais simples, é o sal grosso moído, é aquele produto que se dá para o gado normalmente, né? Muito simples, ser encontrado, muito barato. Bom, mas vamos lá. Então, gerador de cloro. O que é o gerador? Gerador é um equipamento que é composto por uma fonte. É um equipamento que recebe, através aqui desse plug de entrada, recebe uma fonte de alimentação 220, tá? Transforma a corrente em corrente alternada, transforma para corrente contínua e envia essa corrente contínua para uma célula. Ó, botar ela aqui assim para vocês terem uma ideia. Então isso aqui é o compartimento, tá, da célula, e essa placa preta que vocês estão vendo aqui é as placas que vão receber essa descarga elétrica e vão promover o que a gente chama de eletrólise. A eletrólise da água que contém o sal vai transformar a água salgada em hipoclorito de sódio, que é um elemento resultado dessa eletrólise, e esse hipoclorito de sódio rapidamente se transforma, né, com a reação química com a própria água, se transforma naquele produto desinfetante que a gente já falou aqui tantas vezes, que é o ácido hipocloroso, né, que a gente chama ele de cloro livre. Então, o gerador, através de um processo de eletrólise, transforma a água salgada em cloro que vai desinfetar a água da piscina. É assim que funciona, tá certo? Então esse é o processo de geração de cloro. Vamos abrir um parênteses aqui, pessoal, para a gente explicar que existe um outro produto no mercado que é chamado de usina de cloro. Aí é um processo um pouco diferente do gerador de cloro. O hipoclorito de sódio é feito num recipiente à parte, e esse hipoclorito de sódio que se formou num outro recipiente é bombeado para dentro da piscina, e aí faz o processo de transformação do hipoclorito de sódio em cloro livre, que vai desinfetar a água, tá certo? No nosso caso aqui, do que eu estou falando, do gerador de cloro da Genco, né? Nós vamos colocar um equipamento instalado, tá,
diretamente em contato com a água da piscina. Esse equipamento, a célula que vai ficar em contato com a água vai receber uma quantidade de sal, tá? Então a gente vai colocar na água da piscina uma quantidade de 4 gramas por litro, tá? Se a gente for transformar isso para metros cúbicos, nós vamos colocar 4 quilos de sal para cada 1.000 litros, para cada metro cúbico de água da piscina. Então a gente multiplica pelo total de metros cúbicos, a gente vai ter a quantidade de sal. Vamos supor que a piscina tenha 50 metros cúbicos. Eu vou colocar uma quantidade de 4 quilos para cada metro cúbico. Se eu tenho 50, é 4 vezes 50. Então eu vou colocar 200 quilos de sal no processo inicial, quando a gente vai começar o trabalho com o gerador de cloro. Nossa, mas aí a piscina vai ficar salgada, vai ficar parecendo água do mar, né? Aí eu vou ter uma piscina que parece água do mar. Não, pessoal, não, isso não acontece. E eu vou explicar para vocês por quê. Na nossa língua, nós temos uns receptores chamados papilas gustativas. Esses receptores, eles são capazes de identificar a presença de sal a partir de uma quantidade de aproximadamente 7 a 8 gramas por litro. Então, quando a gente prova a água que a gente preparou para o gerador de cloro, com 4 gramas por litro, a gente não sente o sabor do sal, tá? Então, não tem aquela sensação de ser uma água salobra, tá? Então, porque isso é um pouco, vamos dizer assim, assusta um pouco as pessoas, né? Fica assim, nossa, vou ficar com uma água com um gosto ruim? Não, pessoal, não se preocupe, isso realmente não acontece, tá? A água, ela continua com o gosto dela normal, sem a gente sentir absolutamente nada, tá? Nessa quantidade. A Genco, ela tem os equipamentos geradores de cloro que são utilizados, são fabricados para trabalhar com essa quantidade de sal, tá? Então, estou falando dos aparelhos da Genco. Trabalhamos com 4 gramas por metro cúbico. Outros equipamentos de outros fabricantes podem trabalhar com outras quantidades e ter resultados, vamos dizer assim, em termos de sabor da água, diferente se for maior. Cada empresa aí sabe como fazer o seu equipamento da melhor forma, tá bom? Então, muito bem. Vamos lá. A gente já sabe que a gente vai fabricar o equipamento, a gente vai fabricar o cloro a partir do gerador, da fonte e da célula instaladas na casa de máquina. Uma coisa que a gente não pode esquecer, pessoal, é que aqui na célula só vai haver a geração de cloro, a produção de cloro, enquanto a motobomba estiver ligada. Se ela estiver desligada, não vai ter o fluxo de água passando por dentro da célula, e aí existe um sistema de segurança que não permite que o equipamento fique fabricando cloro numa água parada. Por exemplo, está água parada aqui dentro. Então, para evitar problemas nesse sentido, é que a gente precisa manter o fluxo de água com a bomba ligada. É somente a partir da bomba ligada é que vai ter a produção do cloro. E aí é óbvio, nossos equipamentos, eles são dimensionados para trabalhar, né, para produzir uma quantidade de cloro para os volumes de água, de acordo com os fabricantes de filtros e bombas, que recomendam normalmente um tempo de filtração diário de 6 a 8 horas, tá? Então, assim, se a bomba funcionar de 6 a 8 horas por dia, o gerador vai trabalhar junto com a bomba e aí nós vamos ter a produção correta de cloro da água, porque o equipamento, ele tem uma capacidade de produzir determinadas quantidades. Vai depender do tamanho da placa, vai depender do tamanho da fonte, enfim, características técnicas do equipamento é que vai determinar quanto
o equipamento vai produzir por hora. Normalmente a gente dá uma quantidade em gramas por hora. Se eu fizer uma filtração deficitária, menos de 6 horas por dia, pode acontecer que não vai gerar a quantidade de cloro que aquele volume de água precisa, tá certo? Não existe equipamento mágico, funcionou 10 minutos e já tem a quantidade total de cloro dentro da água. Não, o equipamento ele precisa funcionar durante um certo tempo para produzir a quantidade necessária de cloro para dentro daquele volume de água, tá certo? Então a gente não pode esquecer disso. Para que o gerador de cloro funcione da maneira correta, nós precisamos manter o tempo de filtração também correto para aquele volume de água. Se o fabricante da bomba e do filtro informaram que precisa trabalhar 6 a 8 horas por dia de filtração, é isso que o gerador de cloro vai precisar também para produzir a quantidade normal, tá certo? Então, lembrando só do tempo de filtração, tá certo? Senão, por exemplo, nós temos um aparelho que fabrica 20 gramas de cloro puro por hora. A piscina, vamos supor que ela precisa de 80 gramas por dia, né, naquela piscina. E a bomba funcionou 1 hora. Ela formou 20 gramas somente, tá certo? Ela precisaria ficar filtrando por mais tempo, né, pelo tempo necessário para formar a quantidade que a gente precisa de cloro para tratar aquela água, tá certo? Então é muito bom deixar isso esclarecido, porque a gente tem muitas perguntas, muitos questionamentos, que a pessoa instala o gerador, filtra 1 hora, 2 horas por dia e a água não fica boa. E aí a pessoa liga na gente e reclama, fala, olha, instalei o equipamento de vocês, mas não está formando cloro na água. O que será que está acontecendo, né? Então aí a gente tem que identificar o tempo de filtração, né? E além do tempo de filtração, existe também a capacidade do aparelho, né? O aparelho ele vai produzir uma quantidade 0 a 100%, por exemplo. Então a gente tem que colocar na eficiência do aparelho que permita que a gente forme o cloro total daquela água, tá certo? Muito bem. Como que a gente instala o gerador de cloro na casa de máquina? Como é que a gente vai fazer isso? É muito complicado? Pessoal, é muito simples, tá? Só uma coisa, pessoal, tô vendo que não tá vendo pergunta nenhuma aqui, eu não tô vendo perguntas aqui, tá? Façam as suas perguntas. Se tiverem dúvidas, pode fazer que a gente vai tentando responder aqui para vocês, tá bom? Muito bem. Então vamos falar da instalação. A instalação do gerador de cloro, ela é muito simples, porém requer alguns fatores antes de começar o processo da instalação. Então vamos lá, vamos falar o que precisa. Quando a gente vai fazer uma instalação de um equipamento eletroeletrônico na casa de máquina, a gente sempre vai olhar o quadro de entrada de energia e verificar se tem um equipamento chamado DR, que é um equipamento de proteção contra descargas elétricas, né? Que pode ter na linha, tá certo? Então a gente recomenda que neste quadro de energia seja instalado, caso não tenha, né, seja instalado o DR, diferencial residual, que é o equipamento de proteção. Depois nós precisamos de uma fonte de alimentação 220 volts, isso é muito comum nos quadros de casa de máquina, praticamente todos os equipamentos colocados em casa de máquina são alimentados por 220 volts, tá? E por último, que é muito importante também, uma barra de aterramento. Nós temos que fazer o processo de aterramento para evitar qualquer tipo de acidente em relação aos aparelhos que tem lá, principalmente os aparelhos que têm contato, né, diretamente com a água, tá? Olha, tem uma pergunta aqui. O gerador sobe muito o pH? Será que tem como instalar bomba dosadora de redutor de pH? Olha, bastante interessante. Essa pergunta, vamos lá, vamos responder. Quando o gerador de cloro ele está funcionando, que a gente liga, a bomba é ligada,
começa a ter o fluxo de água e começa a fabricar o cloro dentro da água, o produto que vai se formar ali daquela reação química é o hipoclorito de sódio. E esse produto, o hipoclorito de sódio, que é o famoso cloro líquido que todo mundo conhece, né? Esse hipoclorito de sódio, ele tem uma tendência de elevar o pH da água. Então a gente sempre tem que estar bastante atento para corrigir esse pH quando ele sair fora dos parâmetros. A gente recomenda de 7,2 a 7,8 de pH. Então toda vez que sair fora desse parâmetro, que ele vai subir muito, a partir do momento que ele ultrapassar 7,8, então a gente tem que entrar com o sistema de redução de pH através do redutor de pH, o pH- da Genco, tá certo? E a pergunta ficou assim: pode ser instalado uma bomba dosadora? Sim, pode ser instalada a bomba dosadora, não ligada ao gerador, tá? Se a gente quer um processo automático, eu vou falar um pouquinho mais lá no final, a gente vai ter que colocar um controlador de cloro e pH, tá? Eu vou falar um pouquinho mais lá no final aqui da nossa live, tá certo? Então dá para instalar também uma bomba dosadora, e a gente prepara uma solução ácida, né, com pH-, e essa solução ácida é lançada na água através da bomba dosadora. Mas vamos voltar agora para a instalação. Como é que a gente faz a instalação do nosso equipamento? Vocês estão vendo aqui, ó, que é o aparelho de frente, vocês estão vendo que ele tem dois ganchos de apoio aqui, tá? Então o que nós vamos fazer? Na hora que você retira o aparelho da caixa, dentro da caixa vem uma guia, tá, já especificada certinha, para fazer essa distância de furação na parede. Então a gente vai furar, colocar uma bucha, colocar um parafuso, e nós vamos deixar o parafuso um pouco para fora, que é justamente para poder a gente fazer o processo de encaixe do parafuso por aqui. Aí a gente encaixa no parafuso e o aparelho fica lá pendurado lá na casa de máquina. É óbvio, né, que nós temos que escolher uma parede que não tenha nenhum perigo de cair água naquela parede, tá certo? Nós precisamos sempre ter bastante consciência em relação a isso. O aparelho tem que estar numa parede seca, isenta de umidade, tá certo? Muito bem, fizemos a instalação da fonte, ela está ligada na parede, aí nós vamos para a instalação da célula. Esse equipamento aqui, ó. Essa célula, pessoal, isso aqui é um dos modelos que a gente tem de célula. Como a gente tem 6 aparelhos diferentes, tem células diferentes. Então eu estou apresentando aqui uma das células. A gente vai colocar essas... a gente vai fazer a instalação na tubulação de retorno da piscina. Depois que a água passou pela bomba, passou pelo filtro, aí a gente coloca, puxa aqui a instalação, faz a instalação hidráulica, coloca as uniões, tá? E aí a água vai entrar por um lado, vai passar pelas placas e vai sair pela outra saída, pela saída de água que tem aqui. Colocamos, instalamos na tubulação esse aparelho, em seguida nós vamos ligar os cabos, né? São 2 cabos, como é corrente contínua, nós vamos ter um cabo positivo e um cabo negativo. Por isso que eu falei para vocês, o aparelho ele transforma corrente alternada em corrente contínua. E a partir daí nós temos um polo positivo e um outro polo negativo. Tá? Muito bem, puxamos o cabo das células e vamos ligar aqui. Sobra um terceiro pino, que é este outro pino que está aqui. Esse é o pino de aterramento, tá? Nós vamos colocar um cabo, já vem um cabo junto com o equipamento. Este cabo de aterramento é ligado aqui embaixo, vocês estão vendo? Ó, então vamos lá. Por aqui, nesse primeiro plug maior, saem os cabos que serão ligados na célula. Este é a entrada da energia elétrica, 220. Aqui nós temos 2 fusíveis de segurança. E este último ponto aqui é o ponto de aterramento, onde que a gente conecta o cabo de aterramento, liga com
o aterramento da célula e tudo isso a gente liga na barra de aterramento já colocada na casa de máquina, tá bom? Então é assim que a gente vai fazer. Pronto, com isso a gente fez a instalação, tá certo? Para quem não tem muita facilidade de trabalhos manuais, a gente recomenda entrar em contato com operadores hidráulicos, né? Gente que tem conhecimento de elétrica e hidráulica de casa de máquina, de piscina, né? Lógico, piscina pode ter isso, por exemplo, né? E aí essa instalação ser feita por um profissional. Ela envolve alguns riscos se a gente fizer da maneira incorreta, então a gente sempre recomenda chamar um profissional gabaritado para fazer esse tipo de instalação, tá certo? Porém, pessoal, só uma coisa. Todos os equipamentos da Genco vêm com um manual de instalação especificado. Então vem como um manual não só de instalação, mas um manual completo do aparelho, que fala como ele funciona, o que a gente tem que fazer, manutenção, enfim, tudo isso, tá certo? Vamos lá, tem mais algumas perguntas que estão chegando aqui, ó. É preciso repor o sal na água? Sim, pessoal. Quando a gente coloca essa quantidade que eu falei para vocês de 4 quilos para cada metro cúbico, nós vamos ter, ao longo da vida da piscina, nós vamos fazer o processo de retrolavagem. Cada vez que a gente retrolava a água, o filtro, né, o nosso filtro, nós estamos jogando água para o esgoto. Tá? A gente está limpando a areia do filtro e essa água está indo para o esgoto. Essa água, ela leva junto o sal que tem lá na água, tá certo? Então, depois de um certo tempo, começa a cair o teor de sal. E aí a gente tem que fazer as reposições de sal nessa água, tá certo? Como testar o nível de salinidade da água? A Genco, ela dispõe de uma fita teste, tá? Para medir o teor de sal da água. É uma fita muito específica, vamos dizer assim, ela tem que ser adquirida por encomenda, tem que ir na loja, fazer a solicitação, tá? E aí essa fita, ela vai dar a quantidade de sal na água. Porém, a gente tem alguns equipamentos, né? Um dos modelos, que ele já apresenta o teor de sal diretamente no aparelho, que o próprio aparelho faz a leitura de sal. E nós temos também para todos os aparelhos, quando baixa demais o teor de sal da água, aí é necessário, quando baixa demais o teor de sal da água, o aparelho, ele lê que tem uma baixa quantidade de sal e aí ele passa a dar indicação no próprio aparelho, através de uma luz ou através de uma campainha sonora, que está faltando o sal na água. Então é o momento que a gente vai lá e faz essa reposição. É óbvio que se a gente teve uma perda não tão assim, então não perdemos o volume inteiro de água da piscina, a gente não perdeu todo o volume de sal. Então não é necessário colocar mais 4 quilos para cada 1.000 litros, né? Aí a gente vai colocar uma quantidade menor, bem menor. Nós vamos colocar em média, numa piscina de 50.000 litros, uma piscina residencial, em média, um saco de 25 quilos a cada mês ou a cada 2 meses, aproximadamente. Essa é a quantidade que a gente tem de consumo de sal, tá? É uma quantidade muito pequena, realmente não se perde muito sal da água, a gente só precisa ficar atento se não ocorre nenhum desses casos, tocar a campainha ou baixar demais o teor de sal lá dentro, tá certo? Vamos lá, eu vou continuar um pouco aqui, daqui a pouco eu volto a responder mais algumas perguntas aqui, tá certo? Então vamos lá. A instalação, a gente terminou de instalar, então aí a gente vai colocar o sal na água, a gente vai partir agora para a água. Fizemos a instalação física do aparelho, agora a gente vai lá na água da piscina. O que nós vamos fazer? Já de posse do sal, da quantidade total de sal, 4 quilos para cada metro cúbico, multiplicado pelo número de metros cúbicos da nossa piscina, nós vamos colocar esse sal na água. A recomendação é: não coloque sal com o aparelho ligado, com o gerador de cloro ligado. Desliga o gerador de cloro e vamos colocar o sal na água da piscina, tá certo? Então a gente liga a bomba,
o gerador está desligado, e aí a gente vai aplicando, coloca lá o sal na água. E a gente vai misturando, rapidamente o sal se dissolve completamente, e aí depois que a água está em movimentação, né, em processo de filtração, pelo menos aí por 1 hora, a gente vai lá e liga o gerador. E aí a gente vai ter o funcionamento dele, a gente vai ver se está funcionando tudo direitinho. Ele demora alguns minutinhos para se ajustar completamente ao sistema, tá? E aí, em pouquíssimo tempo, em alguns 2, 3 minutos, já está tudo funcionando. Se foi tudo colocado certinho, já vai estar funcionando normalmente. Os parâmetros que a gente tem que manter na água, tá? Os parâmetros que a gente vai manter na água, pessoal, são os mesmos parâmetros que a gente utiliza para uma piscina que se coloca o cloro granulado ou cloro em tablete, né? Quais são esses parâmetros? Filtrar de 6 a 8 horas por dia no verão, no inverno 2 a 3 horas por dia. Depois, nós vamos manter o pH em 7,2 até 7,8. Então esses são os parâmetros normais de pH. O cloro, ele terá que ser mantido. A gente vai analisar o cloro livre da água através do estojinho de teste. Ele vai lá, nós temos que estar com uma quantidade que vai de 2 a 4 ppm, a quantidade normal, não muda absolutamente nada. A alcalinidade total da água entre 80 e 120 ppm, e uma carga de cálcio na água, aproximadamente de 150 a 200 ppm de cálcio lá dentro. Isso é o suficiente para deixar a água perfeitamente equilibrada, tá? E a gente ter o perfeito funcionamento do nosso gerador de cloro, e aí a água ela vai ter sim, uma condição fantástica, né? Porque é o próprio aparelho que vai estar fazendo isso. Então, dificilmente vai acontecer problemas. A água sempre vai estar boa, desde que os parâmetros estejam bem controlados, né? Não pode faltar sal, né? Então, e os outros parâmetros, pH, sempre bem controlados, tá bom? Então, com isso, a gente vai ter um excelente tratamento na piscina, tá? Tem mais algumas perguntas que tá chegando aqui. Qual seria a durabilidade das placas do gerador? Pergunta bastante interessante. Então, eu instalei e liguei o meu aparelho hoje. Quanto tempo vai durar a célula, né, as placas que estão aqui dentro, e quanto tempo vai durar a nossa fonte, que é essa daqui? Aqui a fonte, pessoal, eu falo para vocês, ela tem um sistema de segurança que são os 2 fusíveis. Então, se vier uma sobrecarga na linha, o que vai acontecer? Vão queimar os fusíveis antes de chegar uma corrente aqui dentro que possa danificar o aparelho. Então, se de repente vocês perceberem que parou de gerar cloro na água, pode ser que tenha acontecido de ter vindo uma sobrecarga na linha, um raio que caiu, alguma coisa assim nesse sentido, e queima o fusível. E a pessoa liga desesperada na gente e fala, olha, não parou de funcionar, não funciona mais. Então a gente vai recomendar, olha, você já olhou o fusível? Então é só soltar, muito simples aqui, ó, pessoal. Vamos aqui, ó. A gente solta, desrosqueia aqui esse equipamento, coloca o fusível aqui dentro e aí conecta de novo o plugzinho aqui. Aí a gente tá com o nosso fusível já colocado da maneira correta, tá certo? Então, bastante cuidado com isso. Aí, o que vai acontecer? Vai passar o tempo, tá certo? Quanto tempo? Ali na fonte, praticamente não tem problema. Quem mais tem problema são as placas, essa placa aqui, tá? Como que a gente faz para aumentar a durabilidade? Todo mundo sabe que todos os equipamentos que existem no mundo têm um processo de desgaste pelo seu funcionamento. Até o nosso corpo tem esse processo de desgaste, né? O gerador de cloro não é diferente, ele não é um equipamento que vai durar para a vida, para o resto da vida, para o resto da eternidade. Não é assim que funciona. Então, conforme vai passando o tempo, o que vai acontecendo? As placas que têm uma película condutora elétrica, essa película, com o passar do tempo, ela pode
se desgastar, tá certo? Em quanto tempo isso acontece? Nós temos aparelhos que foram fabricados há bastante tempo atrás, há mais de 8 anos, que nunca tiveram sequer um problema qualquer na célula, nas placas, e eles continuam funcionando normalmente. É claro que com o passar do tempo vai diminuir a eficiência, né? Como a gente tem dispersão elétrica nessa área da placa, normalmente as pontas da placa é onde que dispersa a maior quantidade de amperagem. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, pode acontecer de começar a haver um desgaste da camada condutora da placa aqui nas pontas do gerador. Isso vai fazer com que a gente tenha uma perda de eficiência, mas para que a gente consiga manter, aumentar a vida útil das placas, é fundamental 2 processos de manutenção. Tá? Primeiro, nós não podemos deixar faltar o sal na água. O sal, ele é fundamental. Se tiver falta de sal, a fonte vai estar mandando uma corrente elétrica para as placas, e as placas que são feitas para trabalhar com uma quantidade específica de sal, como tem menos sal na água, há uma sobrecarga na placa e ela acaba desgastando mais rapidamente essa película condutora, que a gente chama de coating, tá? Coating é uma camada que tem em cima da placa ali, e esse coating é que faz a condutibilidade elétrica ali do processo, tá? Então, o que acontece? Se eu não fizer reposição de sal, a placa do gerador ela vai se desgastar muito rápido. Tá? 1 ano, 2 anos é o suficiente para desgastar. Então, para a gente aumentar a vida útil da placa, a gente tem que manter a quantidade correta de sal na água, que é o 4 gramas para cada litro, ou 4 quilos para cada metro cúbico. Mas e se eu colocar 6 gramas, tem problema? Até 6 gramas, numa condição, uma vez na vida, não tem problema, tá? O teor vai voltar para baixo e vai entrar em 4. Porém, pessoal, não é recomendado manter constantemente com 6 gramas, 6 para cima, 6 gramas de sal, né, por litro, ou 6 quilos para cada metro cúbico, porque aí a gente tem um efeito contrário que também desgasta a célula, tá? Nós vamos ter a corrente elétrica, uma grande quantidade de produção aqui na placa, um excesso de amperagem, porque a água fica mais condutora, e aí também vamos ter problema em relação ao coating, tá certo? Então, para que não tenha problema, para que a placa dure o máximo possível, primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a quantidade correta de sal na água. 4 gramas por litro ou 4 quilos para cada 1.000 litros para cada metro cúbico. Segunda coisa que a gente tem que fazer na manutenção, para manter as placas para que ela dure mais tempo, tá? A placa do gerador, pessoal, ela é muito simples, tá? Para a gente remover ela. Nós precisamos de períodos em períodos, vai depender da quantidade dos componentes que tem na água da piscina, tá certo? A gente precisa de tempos em tempos remover as placas, a placa do gerador e fazer uma limpeza dessa placa. Nesse modelo aqui é muito simples, nós vamos soltar os 2 cabos que estão conectados aqui, vamos soltar o fio terra e aí nós temos essa flange, a gente vai abrir a flange, desculpa aqui pessoal, nós vamos tirar essa flange e vamos sacar de dentro do compartimento as placas do gerador, ok? Então tá aqui, ó, isso aqui é a placa do gerador, certo? Nessa hora, pessoal, vou pedir para todo mundo, na hora que for fazer esse trabalho, evitem pôr a mão na placa. A gente não coloca, a gente não pode permitir que absolutamente nada
tenha contato com a placa. Tem muita gente que vê, forma-se aqui nas placas, quando tem sujeira na água, principalmente excesso de carbonatos, né, que se formam dentro da água, isso vai grudando aqui nas placas, tá certo? Então o que acontece? A gente começa a notar que começa a formar uma crosta aqui em cima das placas, normalmente uma crosta branca. Então, tem gente que fala, oh, tá cheio de coisa branca aqui, pega uma faquinha, vamos esfregar com uma faca aqui, que a gente arranca isso com mais facilidade. Não, pessoal, não pode fazer isso. Se eu pegar uma faca, pegar uma serrinha, pegar uma escova, qualquer coisa que seja, eu vou arrancar o coating que tem na placa. Então a gente não vai ter contato físico com absolutamente nenhum objeto, a não ser uma solução ácida que nós vamos preparar para a limpeza da placa do gerador. O que é essa solução ácida? Nós vamos pegar o produto da Genco, redutor de pH, o pH-, vamos misturar 1 litro para cada 3 litros de água num balde. Então a proporção é essa, 1 litro de redutor para 3 litros de água. Nós vamos preparar uma solução ácida e nós vamos colocar a placa lá dentro. E vamos deixar o tempo necessário. Pode ser meia hora, pode ser 1 hora, 2 horas, o tempo necessário até que toda a incrustação que tem nas placas seja removida de forma química e não de forma física, tá? Então a gente vai fazer uma remoção química usando o redutor de pH, o pH-. É só isso que a gente vai fazer. Na hora que a gente percebe que as placas do gerador estão limpas, já saiu toda aquela borra que tinha incrustada em cima, nós vamos pegar esta placa sem botar a mão lá. Então vocês estão vendo que eu estou segurando aqui pelo suporte de plástico, tá certo? Então nós vamos pegar, aí nós vamos abrir uma torneira com água, lavar com água a placa do gerador e pronto, mais nada. Não pode pegar faquinha e ficar esfregando, porque senão a gente vai destruir o coating que tem aqui. Aí a placa termina de se acabar no instantinho. Então aí a gente termina, lava bem e aí a gente vai novamente colocar aqui no sistema, tá? Coloquei no compartimento, coloco a flange, faço o aperto necessário para evitar vazamentos. Isso aqui, pessoal, não é para dar aqueles apertos assim de super-homem, tá? Isso aqui é um aperto manual, a gente não tem nem ferramenta, não precisa, porque a partir do momento em que a bomba começa a funcionar, a pressão aqui dentro vai pressionar o O-ring que tem ali e vai evitar qualquer tipo de vazamento, tá certo? E aí a gente faz as conexões novamente dos cabos, coloca o cabo do fio terra e pronto! A gente já pode ligar o equipamento e colocar o nosso gerador de cloro para funcionar novamente, tá? Então isso é a maneira como a gente faz a manutenção do nosso equipamento, tá certo? Uma coisa que eu falo para vocês, se vocês têm um equipamento da Genco e por algum motivo ele parou de funcionar, a Genco tem um departamento de assistência técnica que vai estar dando todas as informações relativas ao seu aparelho. Então entre em contato com a Genco e aí vocês vão estar recebendo todas as informações de um técnico que fica locado na Genco para dar todas essas informações sobre o que pode estar acontecendo, tá certo? A Genco também faz a assistência técnica dos equipamentos, de forma que assim o aparelho vai direto para a Genco, faz todo o trabalho lá e aí é devolvido para os nossos consumidores, tá certo? Muito bem, vamos ver ainda mais algumas perguntas aqui. A cada quanto tempo tem que lavar as placas? Vai depender, a pergunta que foi feita aqui para nós, de quanto em quanto tempo eu tenho que lavar as placas do gerador.
Pessoal, vai depender basicamente da incrustação que a gente observar que tem na placa. Quando a gente tem excesso de sólidos dissolvidos na água, ou seja, muitos tipos de sais na água, sais de carbonato, sais de cálcio, enfim, vários tipos de sais que se formam na água normalmente, tá? Esses sais, eles acabam vindo para a placa e grudando na placa. E aí, dependendo da concentração desses sais, a gente pode ter uma placa que fica impregnada mais rápida do que em outras piscinas, tá? Uma piscina que está com muito teor de sal, de carbonatos lá dentro, vai ter um tempo de lavagem muito mais rápido do que uma piscina que não tem esses sais de carbonatos lá dentro, tá? Então o que a gente precisa é ficar de olho na célula, né, na placa aqui, para ver se não está formando as incrustações. Se a gente vê que começa a formar as incrustações e elas começam a crescer, então está na hora de fazer essa lavagem das placas. Só lembrando, pessoal, que essa incrustação, se ela crescer demais e essa incrustação encostar na placa seguinte, vai haver o curto-circuito entre as placas e a placa será destruída, tá certo? É que nem bateria de carro, né? Quem teve aqui carro há bastante tempo atrás, naquelas baterias da gente colocar água, o que acontecia? A gente esquecia de colocar água na bateria, formava aquelas incrustações na placa, quando uma placa grudava na outra, queimava a bateria. A mesma coisa acontece aqui, porque essas placas, vocês estão vendo que são várias placas, uma ao lado da outra. Cada placa dessa, ela tem uma carga diferente da outra. Uma é positiva, a outra é negativa. Positiva, negativa, positiva, negativa. Então, é assim que elas são instaladas, né, para aumentar a eficiência da produção do cloro. Se uma placa negativa, a incrustação dela, né, a placa positiva, a incrustação dela grudar numa outra placa, vai ter o curto-circuito e vai estragar as placas do gerador. Tá? Então a gente vai perder muito com isso, tá certo? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Então esse tempo é a gente que vai determinar na hora que a gente estiver vendo essas incrustações, tá certo? Então isso é para a gente ficar assim atento à incrustação que está se formando naquelas placas, tá? Vamos lá. Outra pergunta aqui. O sal é jogado direto na água da piscina? Sim, pessoal. Pode abrir o saco. A gente normalmente limpa bem, porque é um saco que ele vem muito sujo, né? Então a gente limpa bem o saco, né? Abre ele, tira lá as cordinhas que prende ele e joga o sal dentro da água, tá? E aí, mantendo essa água em filtração, rapidamente esse sal se dissolve, se homogeneiza na água e aí a gente já tem a quantidade do sal necessária, tá? Esse processo de sal não contém cálcio, então preciso colocar cloro granulado? Não precisa colocar cloro granulado. Se o aparelho estiver dimensionado corretamente para aquela piscina, pessoal, não precisa trabalhar com outros tipos de cloro na forma química, seja granulado, seja o cloro em tablete, o cloro líquido, enfim. Não precisa usar outro tipo de cloro na água. O gerador é suficiente, veja bem, se ele estiver dimensionado corretamente, tá certo? Se tiver mal dimensionado, a quantidade de cloro que ele vai produzir não for suficiente, então vai ter problema. Então é um problema de dimensionamento e não do aparelho, tá? Então a gente tem que ficar bem atento com isso. Então não precisa ser colocado mais nenhum outro tipo de cloro granulado. A não ser, pessoal, e aí a gente vai entrar na manutenção, né? Manutenção, principalmente aqui, manutenção da água. Vamos supor que ocorreu uma chuva muito forte, entrou muita sujeira na água, tá? Tinha muita poeira em volta, muita sujeira em volta da piscina, aquela ventania e a chuva jogou muita sujeira na água, todo o cloro que estava na água da piscina foi consumido por essa sujeira e a água passa a ficar turva, ela ficou suja.
pelo excesso de sujeira que acabou entrando acidentalmente lá dentro, tá? Então, o que acontece ali? Então, a gente vai fazer um trabalho à parte do gerador. Normalmente a gente vai recomendar desliga o gerador e aí a gente vai fazer um processo de oxidação de choque na água da piscina. Vamos recuperar essa água, voltar ela para a condição cristalina, perfeita, e aí a gente volta com o gerador de cloro para que ele mantenha aquilo. Posso fazer isso com o gerador? Pode, só que vai demorar muito tempo, porque o gerador ele produz uma quantidade fixa de cloro por hora. Se eu preciso de uma quantidade muito grande, o gerador vai ter que ficar funcionando muito tempo até chegar naquela condição de cloro que a gente precisa, que é uma supercloração da água. 25 gramas por metro cúbico que a gente aplica na água numa supercloração, né? Então, para que eu consiga essa quantidade de cloro com o gerador, eu vou demorar muito tempo. O que é mais fácil fazer? Desligo o gerador e vou lá e faço o trabalho com cloro granulado. Eu recupero a água muito mais rapidamente, tá certo? Então a gente vai fazer dessa forma, tá? Se for necessário decantar a piscina, não irá tirar o sal da piscina? Os flocos de sujeira não irão estragar a célula? Não, pessoal. A sujeira que se forma na água é matéria orgânica, tá? Resto de pele, suor, urina, cabelo, resto de folha de árvore, isso é matéria orgânica. Depois que o cloro oxidou essa matéria orgânica e ela vira cinza, a gente joga o clarificante Genfloc, aquela massa de sujeira com o Genfloc vai se aglomerar e vai decantar no fundo da piscina. A gente faz o processo. Se não for uma quantidade muito grande, vamos fazer a aspiração filtrando para não perder a água. Aquele material será retido na areia do filtro e não tem absolutamente... não provoca nenhum tipo de dano à placa ou ao gerador, tá certo? Então, absolutamente, matéria orgânica que foi devidamente oxidada e decantada pelo clarificante não interfere em absolutamente nada nas placas do gerador. Não precisa se preocupar com isso, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui mais alguma pergunta. Vamos lá, aqui estão me falando assim, olha, cita, né, o pessoal da GECO está me pedindo aqui, Davi, cita alguma grande piscina que você saiba que tenha gerador de cloro GECO. Eu tenho uma grande piscina, pessoal. Aqui em São Paulo, nós estamos na cidade de São Paulo. Na zona sul de São Paulo, existe um local, a faculdade Senac, que fica em Interlagos, eles têm lá dentro uma academia, né, da faculdade Senac, e lá fizemos um trabalho numa piscina de 1 milhão de litros, tá? Piscina de 1 milhão de litros de água, foram colocados 10 equipamentos geradores de cloro. Então, era uma quantidade de equipamentos que foi colocado nessa piscina para suprir a demanda. E aí eu vou responder uma outra pergunta que foi feita aqui que eu acabei de verificar. Posso usar o gerador de cloro junto com o gerador de ozônio? Pode, não há problema nenhum. Não há interferência do ozônio junto às placas do gerador. Então não há nenhum tipo de perigo, né? Nem do ozônio danificar as placas do gerador e nem o gerador de cloro afetar o equipamento de ozônio. Então pode ser usado. Tanto que nessa piscina existe um gerador de ozônio e, além do gerador de ozônio, tem também 10 equipamentos geradores de cloro que foram instalados lá há muito tempo, já tem essa instalação feita lá. Então, se alguém quiser detalhes, a gente pode até passar, e aí quiser ir lá fazer uma visita, tem que pedir autorização para eles, e aí se eles autorizarem, então aí pode ir lá e fazer uma visita para ver essa piscina, tá certo? Então a gente não pode falar de ir lá e ver o equipamento, porque uma entidade particular que precisaria autorizar para que fosse feita qualquer tipo de visita lá dentro, tá certo? Vamos lá, então,
Vamos ver se tem mais alguma. Ah, uma pergunta assim que já me fazem constantemente de gerador de cloro, pessoal, é o seguinte, ó. Quando eu uso gerador de cloro e eu tenho aquecedor na minha piscina, o sal vai estragar o aquecedor? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender o que é o aquecedor. Normalmente, existem vários tipos de aquecedores, tá? Existe bomba de calor, existe aquecedor solar, existe aquecedor a gás, enfim, uma série de equipamentos diferentes, tá? Quando a gente trabalha com bomba de calor, que é um tipo de aquecedor, as bombas de calor atualmente, antigamente usava-se serpentina de metal cobre para fazer o processo de troca de calor entre as partes dessa bomba de calor. Hoje em dia, praticamente todas as bombas de calor, pelo menos quando elas são solicitadas, já saem com um trocador de calor que não é mais cobre, é titânio. E o titânio já é um elemento que não sofre nenhum tipo de corrosão, ao contrário do cobre, que pode sofrer algum tipo de corrosão pela presença do sal na água. O sal, ele mesmo nessa quantidade, ele é abrasivo, né, porque ele tem partículas, micropartículas de sal lá dentro, e essas micropartículas passando pela parede de cobre é um metal muito mole, acaba havendo um desgaste ao longo dos anos, e aí depois de um certo tempo pode acontecer de furar a serpentina de cobre. Então, a gente recomenda, né, quando se trabalhar com gerador de cloro e aquecimento na piscina, procurar trabalhar com bombas de calor com uma serpentina de titânio, tá? Essas são as recomendações que a gente faz, tá? Qualquer outro tipo de metal ali da serpentina tem que ser muito bem estudado antes de ser instalado o gerador junto com o aquecedor, tá? Então isso tem que ser muito bem analisado na loja onde vai se adquirir o equipamento, tá certo? Então é isso que precisa ser muito bem colocado, tá? Só um instante. Qual tipo de sal eu devo usar para o gerador de cloro? Eu falei aqui no começo, vamos repetir novamente, é o sal grosso moído, tá? É o sal que se dá para o gado. É o mais barato de todos, pessoal, porque ele não tem nenhum componente adicionado a ele. Ele é simplesmente cloreto de sódio, tá? Posso colocar o sal de cozinha na minha piscina? Pode, porém seria extremamente caro, porque ele é muito caro, né, comparado com o sal grosso moído. E o sal de cozinha, pessoal, a gente não pode esquecer que ele tem um elemento químico chamado iodo, né, que é para a saúde das pessoas. O ser humano, ele necessita de iodo no seu corpo, e aí como a gente tem uma carência de iodo muito grande no nosso país, então as autoridades determinaram que o sal de cozinha tem que ter uma quantidade de iodo dentro dele. Esse iodo, ele não é bom para o gerador de cloro. Não que ele estrague o gerador, tá? Mas é que ele tem, da mesma forma que o cloro reage aqui dentro, o iodo também reage e forma subprodutos de iodo nessa água. Qual é o problema disso? É que ele tem uma coloração meio escura, então pode deixar a água um tanto escura pela presença de iodo lá dentro. Então a gente pede que o sal que vai ser usado junto na água com o gerador de cloro seja isento de iodo. Não pode ter iodo dentro desse sal, tá certo? E aí é o sal mais barato que tem, porque ele não tem nenhum componente lá dentro, ele é simplesmente cloreto de sódio. É o sal grosso moído. É normalmente aquele sal que se dá para o gado, tá? Então, é o mais barato de todos e é o mais recomendado para o gerador de cloro, tá? O sal só pode usar com o gerador? Veja bem, que a pergunta dele pelo que eu estou entendendo da pergunta eu posso usar o sal na água para alguma outra coisa, o cloreto de sódio? Não,
cloreto de sódio, ele só tem finalidade na água da piscina que está trabalhando com gerador. Se não tiver um gerador de cloro nessa piscina, a gente não precisa colocar sal lá dentro, tá certo? Vamos deixar aqui bem claro, tá, pessoal? Vamos trocar. O sal a gente só coloca na água quando a gente vai trabalhar com um gerador de cloro lá dentro. Alguém está questionando aqui que sal para gado tem iodo lá dentro. Pode ser que tenha. Deve existir muitos fabricantes de sal no mercado e algum deles pode ser que coloque iodo lá dentro. Eu vou falar para vocês o seguinte: quando for procurar o sal para colocar na piscina, procure aqueles que não têm iodo, tá? É isso que eu vou estar recomendando para todo mundo, tá bom? Então, se por um acaso olhou lá na composição do sal e viu que tem iodo lá dentro, não compre aquele. Compre outra marca, outro produto de sal, a base do sal, que não tenha iodo, tá bom? Então esse questionamento aqui é bastante interessante. O que acontece com o sódio que sobra da reação? Muito boa a sua pergunta, é o Leandro. Leandro, muito boa a sua pergunta aqui, bastante interessante. O que sobra do sódio? Normalmente, pessoal, o sódio é um dos elementos mais abundantes na natureza. Ele já está em praticamente toda a água que a gente consome, a água da torneira, enfim, já tem a quantidade de sal lá dentro. Porém, nessa reação específica do gerador de cloro, utilizando sal, o que vai acontecer? Água, H2O, mais NaCl, que é o cloreto de sódio. Estão me avisando que já está no finalzinho, tá, pessoal? Então eu vou terminar essa questão aqui e a gente vai estar já indo para os finalmente. Então, o cloreto de sódio, quando ele reage, que é o sódio, vai formar o hipoclorito de sódio, que é o cloro líquido. Imediatamente, na presença de água, forma-se o ácido hipocloroso e o sódio permanece na água. O que não for consumido como ácido hipocloroso, que é o próprio hipoclorito de sódio que está se formando ali tem uma grande quantidade, um monte de materiais diferentes, tá? Então aquilo que não for consumido retorna como hipoclorito de sódio, que volta a se decompor como cloreto de sódio na água. E a gente tem um círculo fechado químico dentro da água. Cloreto de sódio que vira por eletrólise hipoclorito de sódio, que se transforma em ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso que não foi totalmente consumido, o ânions hipocloroso, acaba reagindo com o sódio da água, que forma novamente cloreto de sódio na água. Então a gente tem um círculo fechado, e esse círculo se mantém constante dentro da água, dentro das concentrações indicadas. Conforme a gente começa a cair a concentração de sal lá dentro por perda de água, aí a gente começa a ter essas reações um pouco diferenciadas, tá certo? Então por isso que a gente tem que sempre manter o nível de água da piscina correto e a quantidade de sal correta lá dentro, tá ok? Pessoal, estamos a 2 minutos de encerrar a nossa live. É um assunto que eu vou dizer para vocês que poderia estar ainda numa próxima live, uma continuação dessa live de gerador, porque são muitas perguntas e são muito interessantes as perguntas. Porém, pessoal, nós vamos ter que encerrar agora com 1 hora de tempo que nós temos aqui dentro do Instagram. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês, todo mundo que nos acompanhou agora, muito obrigado, agradeço a presença de todos vocês e vamos à próxima. Se vocês quiserem, façam os comentários, peçam uma nova live nesse sentido, aquela live que vocês acharem mais interessante, façam o pedido de vocês que a gente vai montar a live do jeito que vocês querem, tá bom? Muito obrigado a todos e boa noite, pessoal. Até mais!